boa noite. Meu nome é Sheila, sou professora da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Dourados. Sou professora apoio, trabalho com 2 crianças com TEA e TDAH. Sou uma pessoa de pele clara, cabelos nos ombros, feito luzes já na metade do cabelo. Estou vestindo uma camiseta bege com as escritas em preto e desenho de meia borboleta. Estou sentada na minha cadeira aqui na minha cozinha. Ao fundo tem uma cortina em branco e nós vamos fazer hoje uma reflexão com vocês. Agora vai se apresentar a minha colega e depois a gente começa a nossa reflexão. Boa noite, meu nome é Débora, sou professora apoio de um aluno autista, trabalho em Itaporã, na Escola Rodrigues Alves, e sou de pele morena, clara, cabelos compridos, preto, olhos verdes. Estou usando uma blusa preta com os detalhes de estranhas. Ao fundo está uma parede branca. Estou na minha cozinha, sentada na cadeira, e também vamos falar, né, sobre o nosso trabalho de hoje. Certo. Então, o tema que nos foi proposto é a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. A reflexão que a gente vai fazer é o que nós vivenciamos todos os dias na escola, a linguagem das crianças, né? E como ela é essencial para o desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem. Mais do que um meio de comunicação, a linguagem ela é uma ferramenta poderosa que organiza as ideias, constrói os raciocínios e forma conceitos. E isso vale para todas as crianças, inclusive para aquelas com transtorno do espectro autista, que tem o tempo que, com o tempo, dentro de suas limitações, vão adquirindo autonomia e linguagem, né? Vygotsky, né, aquele estudioso que estudou muito sobre a infância, ele nos apresenta 2 conceitos. O primeiro, que é o que eu vou estar falando, é sobre a linguagem como ferramenta do pensamento. Já perceberam como às vezes a criança fala sozinha enquanto brinca? Ou está realizando uma atividade e está falando sozinha? Ela diz coisas assim, essa peça não encaixa, vou tentar outra. Ou, agora vou desenhar o sol e depois a casa. Esse tipo de fala não é só brincadeira, é pensamento em ação, né? É a linguagem ajudando a criança a organizar o que ela está fazendo, né? Ali ela começa, às vezes a professora fala, nós falamos, né? Vamos fazer um desenho, desenha a sua casa, como que é a sua casa, como que é o quintal. O que primeiramente vem, né? Quando a gente fala, vamos desenhar a sua casa, o quintal, o que que tem no quintal? A primeira coisa que a criança faz é desenhar um sol, né? Para depois ela ir desenhar a casa. Por quê? Porque quando ela sai, ela lembra do quintal, ela já imagina a claridade, né? Ela já imagina o sol. Então, ela está pensando e colocando em prática esse seu pensamento, né? Esse tipo, então, de fala, né, Vygotsky, fala que a linguagem tem um papel fundamental no desenvolvimento das chamadas funções psicológicas superiores, né? Como a memória, a atenção, o planejamento e o autocontrole, né? Que é o que acontece. A gente fala, a criança pensa o que a professora pediu, imagina a cena, desenha o sol, né? Então, ela está formando o pensamento dela para depois pôr em prática, né? No começo, ela fala em voz alta, né? Para guiar o que ela vai fazer. Mas depois, com o tempo, né? Ela começa a pensar em silêncio, mais ainda usando palavras por dentro. Ela pode
fazer o mesmo desenho, mas sem precisar falar, professora, eu vou desenhar primeiro o sol. Ela vai lá e desenha o sol, porque ela já está internalizando, né? O pensamento dela, ela já tem aquilo no pensamento dela. É a linguagem, então, se transformando em pensamento, né? E isso também acontece com as crianças com TEA, né? Cada um no seu ritmo, cada um com seus recursos, algumas usando palavras, outras usando gestos, figuras ou sistemas alternativos de comunicação. Mas todas elas, né, se nós estimularmos, né, nós como professores, a gente vai poder estar ajudando essa criança a fazer o seu desenvolvimento, né, emocional, o pensar, né, desenvolver o pensamento, né, para formar essa linguagem que é tão importante no nosso dia a dia, né? A minha fala é pequena, mas eu acho que deu para entender um pouco, né? Agora a nossa colega vai fazer a segunda parte. Bom, eu vou falar sobre os conceitos que são científicos. Os conceitos científicos são aqueles que estão aprendidos na escola. A partir do momento que a criança vai à escola, ela já tem um contato diferente com outros colegas e tem a professora que está mediando o assunto. Então, quando ela começa a adquirir uma linguagem diferenciada, mais profunda, ela vai aprender que o sol, além que ela falava que era quente, ela vai aprender que o sol agora é uma estrela. Que a água era que molhava, ela vai aprender que a água agora é um líquido. Então, existem vários fatores que vão ajudar ela com a linguagem. Aí, a partir do momento que ela começa a desenvolver sua linguagem, ela desenvolve o seu pensamento, o seu raciocínio. E aí, que nem a minha colega falou, ela começa a brincar de, vamos supor, montar uma pecinha, um quebra-cabeça. Tem os blocos. Então, ela começa a colocar cada um de uma cor. Então, ela vai falando, vou colocar o azul com azul, o rosa com rosa. Então, ela está adquirindo uma linguagem que está pensando, ela está pensando naquilo e está falando o que ela vai fazer. Então, quando a criança começa a verbalizar esse raciocínio, mostra-se que a linguagem está se organizando no pensamento dela. Então, isso mostra que ela está usando a sua linguagem para pensar, né, planejar, testar hipótese. Também tem a parte onde ela começa a adquirir experiência entre encaixar peças quando elas são maiores e colocar as menores dentro. Que quando é criança, não tem esse raciocínio ainda. Mas a partir do momento que o raciocínio científico ela adquire, ela nota-se que a peça maior vai primeiro e a menor vai indo por cima. Então, ela começa a ter a sua linguagem como uma ferramenta mais poderosa, com experiências, né, conhecimento. E por isso, quanto mais o professor desenvolver interações entre as crianças, mais conversas, escutas mais ativas, isso daí vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, né? O ambiente também, o professor tem que valorizar muito o diálogo, a escuta. A criança tem que falar, dialogar com o professor, com os outros alunos, para poder ter conhecimento de novas palavras, né? Porque traz uma bagagem de sua casa, aquelas simples palavras que são ditas em casa. Mas a partir da escola, eles têm mais amplos vocabulários, né? Isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. Então, isso é um caminho tanto para a inclusão quanto para a aprendizagem, né? E como a linguagem ela é uma ferramenta poderosa e a transformação de experiência em conhecimentos é muito válida, o professor deve também começar a dialogar com a criança quando ela está pintando,
quando ela está desenhando, sempre está questionando: o que você está desenhando? O que você está pintando? Que cor que é esse lápis que você está usando, né? Por que você pintou dessa cor? E sempre na escuta. A criança sempre traz uma bagagem de novidades de casa, quer contar, quer dialogar. Então, isso é uma linguagem muito, muito, muito satisfatória para a criança. Ela se sente muito incluída no ambiente. Então, o professor tem esse papel de ajudar a criança no seu desenvolvimento. Isso E mesmo. para encerrar, nós vamos só deixar um pensamento para vocês. Vamos criar ambientes que valorizem o diálogo, a escuta e a palavra como caminhos para a inclusão e a aprendizagem. Nós agradecemos. Obrigada por acompanhar essa conversa. Espero que ela tenha sido inspiradora para o trabalho de vocês e com as crianças. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Débora. Obrigada, gente. Obrigada.